Boa noite, turma. Pessoal do Direito Tributário Empresarial. Tá? Estamos aqui então para mais uma videoaula, a de número 5, e eu solicito a vocês que peguem o seu computador, ou quem imprimiu, o seu polígrafo tal, para poder acompanhar a nossa videoaula de hoje, que dando a sequência na nossa matéria. Na aula passada nós terminamos o longo e importante capítulo do Direito Constitucional Tributário e acabamos falando ali no empréstimo compulsório, tá? E as contribuições, contribuição de melhoria, tá? E as contribuições especiais. Então, encerramos aquele capítulo com a contribuição de melhoria, enfatizei muito alguns aspectos desse detalhe importante, a contribuição de melhoria, contribuições especiais, e terminamos com uma palavrinha sobre o empréstimo compulsório, que é da competência da União e é feito em casos excepcionais de calamidade pública, como agora ou em época de guerra, tá? E agora, dando sequência, nós vamos passar naquela parte que diz lá, tem o título Direito Tributário, que eu peço a gentileza sua de poderem acompanhar. Vai ser uma aula bem sucinta. Eu espero que vocês já tenham lido essa matéria, que eu solicitei que vocês lessem atentamente e anotassem separado as eventuais dúvidas, que agora, numa leitura, numa explicação, fica tudo solucionado, tá? Então, nós começamos dizendo que o mundo tributário paga-se tributo em tudo, tá? Dizia o grande Benjamin Franklin, só existem duas coisas certas na vida, é a morte e o pagamento dos tributos. Tá? Quer dizer, é uma certeza que não tem como fugir dela. Tá? A incidência tributária está em toda parte. Até hoje, poder público federal, estadual, municipal estudou todas as possibilidades de cobrar do seu cidadão, né? Cada um na sua esfera de poder, União, Estado, município, estudaram tudo que foi possível até hoje para poder cobrar os tributos dos fatos que ocorrem com a sociedade. Então, por isso que a incidência tributária está em toda parte, em todo fenômeno econômico. Tá? E aí nós vamos ver, então, o item seguinte, que fala de fatos tributários. Nós vamos dar uma palavrinha sobre tributação sobre o lucro. Então, nós temos, inicialmente, o imposto de renda da pessoa jurídica. Tá? Obviamente, se você não tem lucro, tem prejuízo, tu não vai pagar imposto de renda em cima de uma coisa que não teve essa renda, não teve esse lucro. Então, pressupõe-se tributação sobre o lucro da imposto de renda da pessoa jurídica e o imposto de renda sobre o ganho de capital e a contribuição social sobre o lucro líquido. Tá? Eu quero dar uma palavra que está na moda hoje, a gente discutir esse assunto, que é enfatizar um pouco o imposto de renda. A pessoa jurídica, todo mundo sabe, a empresa fecha o balanço, tem lucro, tem que pagar o lucro, o imposto sobre o lucro. E agora é importante nós falarmos uma palavra agora sobre o imposto de renda sobre o ganho de capital. É um detalhe muito importante. Vamos supor que você está lá em Casca, ou lá em Soledade, ou Lagoa Vermelha, ou Carazinho, e do teu pai, eu já não falo na tua pessoa, que vocês são pessoas extremamente jovens, mas vamos pegar o pai de vocês. Digamos que o pai de vocês comprou um terreno ali na sua cidade e comprou o terreno há muito tempo, tá? Comprou esse terreno há 30 anos.
e, consequentemente, pagou por aquele terreno 50 mil reais, uma hipótese. Comprou o terreno, 50 mil, e lá ficou registrado 50 mil reais. E passaram seus anos, 30 anos depois, que é hoje, 2020, foi comprado em 1990, 30 anos depois, 2020, ele não vale mais 50 mil. O mercado hoje paga por ele para 300 mil reais. Tá? Não é para se assustar que é isso mesmo que acontece. Eu tenho um estudo com todas as curvas possíveis aí, que as curvas descritas nos últimos 30 anos, a curva descrita pela caderneta de poupança, pelo dólar, pela saca de soja, pela arroba do boi, pelo grama de ouro, pelo CUB, o INCC, que é a construção civil, e realmente, se nós formos olhar, realmente, o que acontece com o imóvel é uma coisa muito interessante. Em primeiro lugar, a curva de crescimento do valor do imóvel, ela supera a todas as demais curvas. Supera até a saca de soja que está lá em cima, supera a grama de ouro, supera a caderneta de poupança, o IGPM. A curva descrita pelo valorização do imóvel, tá? Só que tem que ser uma coisa analisada a médio e longo prazo. Não adianta querer ter, comprei esse terreno hoje por 10, quero vender amanhã por 20. Isso não existe. Tá? Isso existia uma exceção. Tá? Este imóvel sempre tem a curva dentro do par de eixos cartesianos, a curva descrita pela valorização é extremamente ascendente. Ela supera todas as demais curvas daquelas variáveis que eu lhes falei. Então é muito comum, é muito normal você ver um sujeito que investiu num terreno há 20 anos atrás, 10 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, e hoje esse terreno, esse apartamento tal, era 50 valendo 300, ou 400, ou 500. Isso é muito comum acontecer. O que acontece agora? O teu pai, que pagou 50 mil, está registrado por 50 mil, ele quer vender esse imóvel. Então, à primeira vista, foi pago 50, passaram-se 30 anos, está valendo 300. Teria, entre aspas, uma valorização de 250 mil, ok? Tá? Só que nós precisamos descontar a inflação do período. Então, nós temos que ter a inflação oficial do período, desses ano por ano, desses 30 anos. Digamos que deu lá uma média de 5% ao ano, tá? Vezes 30 anos, tá? Dá 13, 5, 15, dá 150%. 150% de correção. Então, você pega inicialmente esses 50 mil e atualiza este valor pela inflação oficial do período, correto? Porque 50 mil naquela época não é 50 mil hoje, tá? Então você pega o valor pago no dia e no mês que foi pago aqueles 50 mil, atualiza pela inflação, desculpe, pela inflação oficial do período, tá? Deu 150 mil. Então tá. Então, você pagou 50 mil, que equivale hoje a 150 pela correção monetária da inflação oficial. Porém, o mercado paga 300. Então, 50 você pagou, atualizou, deu 150 mil. Esse valor de 150 para 300 mil
efetivamente é o ganho de capital. Significa dizer o que te rendeu de lucro esse terreno ao longo desses 30 anos, tá? Ele, 50 mil atualizado, deu 150, 140, 160, uma hipótese. 150 mil para 300, 150 mil é ganho de capital. Paga-se imposto de renda sobre ganho de capital na base de 15% sobre esta valorização que o imóvel teve acima da inflação. Tá? É um detalhe muito importante isso. Tá? De um lado, eu sempre recomendo para as pessoas, sobrou um dinheiro, você quer investir bem esse dinheiro? Compra um imóvel, não precisa ser o terreno. Pode ser um apartamento, pode ser, né? Eu já não digo muito a casa, porque a casa ela acaba desvalorizando depois. Hoje as pessoas estão procurando muito apartamento. É mais seguro, tá? Tem mais liquidez. Então, é uma recomendação que eu faço, aplicar em imóvel. Agora tem um detalhe. Daqui a pouco, ao longo do tempo, tem esse pequeno senão que você teve um ganho de capital extremamente considerável e, em cima disso, nós temos que pagar o imposto. De um lado, a pessoa fica um pouco chateada. Bah, mas eu tenho que pagar imposto sobre o ganho de capital? Sim. Por quê? Porque o teu imóvel valorizou demais. Você não pagaria nada se ele não tivesse tido nenhuma valorização. Então é melhor pagar o imposto, significa dizer que teve um ganho de capital extraordinário, no caso de 150 para 300 mil. E mais, se for apartamento, tá? Ainda você, porque o terreno ainda tem um IPTU anual para pagar e tal. Agora, daqui a pouco, se é um apartamento, daqui a pouco você alugou esse apartamento, tá lá um locatário que está pagando o condomínio e o IPTU, e além de ter essa valorização, ainda você teve o recebimento do aluguel. Então você ganhou, duplamente ganhou na valorização, né, o dinheiro atualizado assim mesmo dobrou né, de 150 mil atualizado para 300 mil, você teve 100% de ganho, e ainda você teve a receita mensal daquele aluguel que você alugou aquele imóvel. E se você não alugou, você morou nele. Então você teve o benefício da moradia, mais o lucro sobre o ganho do capital. E se você alugou, você não teve o ganho de moradia, mas teve o ganho do aluguel. Então é uma coisa muito interessante. Agora só tem um detalhe. Quando você vai comprar um imóvel, se você quiser que aconteça isso que eu lhe falei, um considerável ganho de capital, que é bem acima do dinheiro valorizado pela inflação oficial, você tem que observar um aspecto importante que eu sempre explico para os meus alunos, que o imóvel tem que ser um imóvel P3. Ah, não, o professor falou que aplicar imóvel, tá? Falei que aplicar imóvel, a princípio, é uma excelente, não é uma boa aplicação, é uma excelente aplicação. Com um detalhe, desde que esse imóvel seja P3. O que é o P3? O P1 é o ponto. Você, quando vai comprar, tem que olhar sempre, sempre o ponto. Qual é o lugar da cidade que você está comprando esse imóvel? É lá na Baixada, onde dá um enchente, alaga tudo, dá uma chuva forte, varre, lava a cidade e cai o lixo naquela baixada acumulado, né? Será que lá vai ter valorização? Tenho muitas dúvidas. Ah, é lá na vila tal, onde tem o tiroteio da noite, as bocas de fumo, tá. Será que o imóvel lá vai ter valorização? Ah, esse imóvel está localizado lá nos confins do cara tem que pegar 2 ônibus para chegar até o centro e viajar, pagar 2 passagens e viajar um tempão, certo? Então nós precisamos procurar o ponto onde se localiza este teu imóvel, um ponto bom, bem localizado, tá?
O segundo aspecto é o P2, que é aquilo que eu sempre explico, é um projeto que contemple a qualidade de vida. Hoje muito se escreve, muito se fala, muito se comenta sobre qualidade de vida. E poucas pessoas e poucas empresas procuram operacionalizar, procuram fazer acontecer a pró-ação, pró-agir, fazer acontecer a qualidade de vida. Então, eu não quero me colocar no centro das atenções, mas eu procuro sempre, nos empreendimentos que a nossa construtora faz, eu procuro contemplar muito esse aspecto da qualidade de vida, ou melhor, da operacionalização da qualidade de vida. Para isso, o que eu preciso? Eu preciso de um ponto privilegiado, um ponto ótimo, que está perto de tudo. Eu ponho o pé na rua, eu vou ali no banco, vou na fruteira, eu vou na praça, eu vou no parque, eu vou até na igreja, se for o caso, eu, eu, eu deixo o veículo na garagem, tá? Esse ponto é muito importante, tá? Segundo aspecto é a qualidade de vida propriamente dita. O que significa uma qualidade de vida boa? Que esse apartamento que eu faço tenha uma boa orientação solar. Hoje o sol é uma graça que nós ganhamos e não se paga nada por ele, tá? E nós sabemos na nossa região, por exemplo, que é uma região muito fria, nós temos praticamente 3 meses de verão e o resto é inverno e meia estação, está tudo pendendo mais para o frio do que para o calor. O quão importante é um imóvel, um apartamento com uma boa sacada maravilhosa, que você pode tomar o teu chimarrão, ler o teu jornal e tomar sol, que é uma vitamina importante que você contemple que aquece o teu apartamento, não precisa ligar o ar-condicionado, tá? Então, orientação solar, muito importante. Ventilação, excelente, muito importante também. Que tenha uma ventilação, abre aqui, circula, não está dando contra a parede do outro prédio. Tá? Orientação solar, ventilação e visão. O lindo é você contemplar o mundo, contemplar a natureza, você vê o sol nascer, você vê o movimento, vê a cidade, vê o pôr do sol da tua casa, do teu apartamento. Isso é muito importante. Isso significa todas essas variáveis que eu lhe falei, como orientação solar, visão, ventilação, espaços adequados, tá? São variáveis que transformam o conceito de qualidade de vida da teoria para a prática. E nós procuramos zelar muito por isso, que este item, qualidade de vida, aliado a um ponto privilegiado, você une o útil com o agradável e maximiza a possibilidade de você ter uma lucratividade extraordinária em cima desse teu imóvel que foi feito, um imóvel, obviamente, com certificação de qualidade. No nosso caso, nós temos 2 certificações de qualidade. Então, um imóvel bem feito, com certificações de qualidade, 2 no caso, num ponto privilegiado e com qualidade de vida, com visão, com orientação solar, com ventilação, tá? Tudo isso dentro de um preço de mercado, você com certeza terá ganho de capital, terá lucratividade e daqui a pouco uma lucratividade extraordinária ao longo do tempo em cima desse teu imóvel. Então, de um lado, se você morar nele, você tem essa valorização e mais você está usufruindo da moradia. Se você não morar alugar, você tem o mesmo ganho de valorização e ainda tem
não tem despesa com IPTU e com condomínio, porque o locatário vai pagar, e ainda tu tem a receita do aluguel. Então você ganha duplamente. Fora, ah, além do que eu posso dizer que o teu imóvel, o sujeito não vai furtar. Teu veículo, você está sujeito a bater, alguém pode bater no teu veículo, pode ser furtado, pode ser danificado, pode, né? Enquanto que o imóvel, alguém poderá invadir o imóvel, levar o teu computador, mas não vai carregar o imóvel nas costas e levar embora e furtar. Então, por isso que o ganho de capital ele ocorre desde que o imóvel que você comprou, no caso o apartamento, tenha um P3, que é o P1 é um ponto, o P2 é o projeto bom que contempla a qualidade de vida e o P3 é um preço competitivo, tá? Numa numa segunda hipótese, eu diria que a casa também pode ser uma coisa boa, porém não é tão atrativa quanto o apartamento. E em terceiro lugar, o terreno também pode ser uma coisa boa, mas ali tem o perigo do IPTU alto que tu vai pagar se tu não construir. Tem a limpeza, tem que fazer calçamento, tem a limpeza, tem os cuidados, você não vai ter renda, tem que ter o pagamento anual do IPTU, então o terreno já é um pouquinho mais delicado nesse sentido. Agora o apartamento P3, você vai ter um ganho considerável, evidentemente, ao longo dos anos neste imóvel que você investiu. E se você investir em cidades como, por exemplo, cidades como Tapejara, como Marau, Casca, Sarandi, Carazinho, Soledade, Passo Fundo, que são cidades que estão crescendo, se desenvolvendo, aumenta ainda mais a probabilidade de você ter um ganho de capital maior sobre esse imóvel que você investiu. Depois, seguindo, tributação sobre o comércio. O comércio é PIS, Programa de Integração Social, COFINS, Contribuição de Financiamento da Seguridade Social, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço, de Transporte Interestadual, inter, Intermunicipal e de Comunicação e o CID, que é a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. A tributação sobre a indústria incide produto industrial, incide PIS, COFINS, IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria, e o CID, que é a Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico. Tributação sobre o serviço é o PIS, COFINS e o ISS. Eu chamo a atenção um detalhe. Se a família de vocês aí tem uma empresa de transporte, uma empresa de ônibus, olha o detalhe. Se o ônibus circula de uma cidade para outra, tipo Casca para Guaporé, que tipo de transporte ele faz? É um transporte intermunicipal. Se for de Casca para Florianópolis, Santa Catarina, é um transporte interestadual. Notem bem, quando a tua transportadora lá da tua família faz o transporte intermunicipal entre município, entre cidade, ou interestadual entre estados, vocês vai incidir sobre o imposto dessa transportadora, dessa empresa de ônibus, o ICMS, que é o Imposto de Circulação. Tá? No entanto, se é uma empresa que faz o transporte municipal, tipo aqui em Passo Fundo nós temos uma empresa que se chama Coleurb, aliás, tínhamos três. Uma faliu, sobraram duas.
Essas empresas que fazem o transporte inteiramente dentro do município, une os diversos bairros da cidade, o centro com os bairros, enfim, é a circulação, o deslocamento de pessoas no, no âmbito interno do município. Essa empresa não pagará o ICMS e sim pagará o ISS, ou seja, ela está prestando um serviço, tá, para o município. E como tal, quem presta um serviço não paga ICMS, como o profissional liberal, por exemplo, mas paga ISS. É importante eu fazer essa observação, porque o transporte coletivo de cada município é, um, uma particularidade, é uma competência da prefeitura. Como o órgão público federal, estadual, municipal não é uma empresa de transporte, não tem tempo, não tem know-how, não tem, enfim, tecnologia para se dedicar a esse tipo de coisa, ela delega para alguém fazê-lo. Então, ela abre uma licitação, estabelece os critérios, valores aproximados de passagem que vai cobrar, os coletivos que vão colocar à disposição, quais linhas, quais horários, que tipo de ônibus, com ar-condicionado, sem ar-condicionado, com cobrador ou sem cobrador, tá aquela briga lá em Porto Alegre, se tira ou não tira o cobrador, enfim, estabelece no edital todas as condições que a prefeitura quer ver acontecendo dentro do seu município. E aí, obviamente, vem a empresa A, B, C, D e N, tá? E alguém vai vencer a licitação e vai assumir esse trabalho, que é uma função pertinente à prefeitura de cada cidade, porém ela é uma função delegada para a iniciativa privada que vencer a licitação. E como tal, ela tem que seguir certas normas que são estabelecidas pela própria prefeitura, que é uma coisa de interesse público. Obviamente, ela vai ter que ter alguma maneira de ganhar dinheiro, porque se todo mundo pressionar, e como está acontecendo hoje, estudante paga meia passagem, idoso não paga, tem algumas categorias, policiais não pagam e tal, daqui a pouco essa empresa não vai ter como subsistir, tá? Como aconteceu há poucos dias com uma aqui em Passo Fundo, ela simplesmente encerrou as atividades. Então, eu repito que é uma função municipal, uma função da prefeitura delegada para a iniciativa privada. Ela tem que seguir certas normas, certos critérios, que o transporte é uma coisa de interesse da comunidade, interesse público, porém, nós não podemos esquecer que ela é uma empresa. Se ela tiver lucro, ela vai crescer e vai implantar novas linhas e novos horários e novos coletivos e bem equipados e tal. E se ela não tiver lucratividade, ela vai um dia parar, como parece que está acontecendo aí com muitas empresas nesse período de pandemia que diminuíram muito os transportes e praticamente os custos são os mesmos. Então, lembrem-se, transporte intermunicipal e interestadual paga-se o imposto ICMS. Em transporte exclusivamente dentro do município, tem pequeníssimos municípios que até hoje nem têm esse tipo de transporte coletivo interno. Mas a maioria dos municípios, já médios e grandes, todos eles contemplam até mais do que uma empresa, evidentemente. Tá? Depois ainda eu queria lhe dar uma palavra sobre a tributação, sobre a folha de salários, não esquecer da cota patronal, o FGTS, o Prolabore e o pagamento a terceiros.
e não esquecendo também do FGTS, tá? Que é o que eu sempre abordo lá dentro do Direito do Trabalho, mas adiantando aqui, o FGTS, um dia eu perguntei quem é o financiador do FGTS e alguém disse, não, somos nós, é o trabalhador que paga, está descontado no contra-cheque. E a pessoa, tu tem certeza? Eu tenho certeza, está no meu. Não, eu não vi o teu contra-cheque, mas tenho certeza que não está descontado o FGTS no teu contra-cheque. Tá? O que tem lá embaixo, no rodapé do teu contra-cheque, pode conferir lá, é o valor que é o valor calculado sobre o teu salário que será depositado na conta vinculada lá na Caixa Econômica Federal a título de FGTS. Mas não é você que paga. Quem paga, guardem bem esse detalhe, é diferente da Previdência. Tá? O FGTS é um valor, é um dinheiro que sai única e exclusivamente do caixa da fonte pagadora da empresa empregadora. Não tem governo federal, estadual, municipal, não é descontado empregado, não tem outra fonte senão o cofre da empresa que assinou a carteira que te paga o teu salário. Ela, lembrando o FGTS que é importante, é, ele é ele é pago na conta vinculada que você tem lá na Caixa Econômica Federal e ele é pago calculado 8%, até um tempo atrás era 8,5%, tá? E é calculado 8% do teu salário. O sujeito ganha R$ 1.000, está lá R$ 80 que vai todo mês para a tua conta, que é teu, mas tu não pode sacar no momento, tá? Segundo aspecto, a empresa empregadora tem o prazo limite para depositar esse valor do FGTS lá na Caixa, o dia 7 do mês subsequente ao trabalhado, correto? Então, não é o sétimo dia útil, é o sétimo dia subsequente ao mês trabalhado. Então, você trabalhou o mês de abril, a empresa teve o prazo até o dia 7 de maio para depositar esse dinheiro. Lembrando que, se por acaso cair sábado, domingo, feriado, feriadão, a empresa pagadora, sempre deve antecipar esse valor para ser depositado lá na Caixa Econômica Federal, na conta vinculada. Terceiro aspecto, esse valor do FGTS é importante lembrar também que ele não fica morto eternamente lá na Caixa Econômica Federal. Ele tem um juro, é pequeno, mas tem. Ele remunera um juro de 3% ao ano, mais a TR. Como a TR está praticamente zerada, tu divide 3 por 12, vai dar 0,25 ao mês. Perdem feio pela poupança, mas é uma remuneração que a norma estabelece para não deixar aquele valor zerado lá na Caixa Econômica Federal ao longo de 20, 30 anos até você se aposentar, caso você não saia da empresa demitido. Por isso que eu sempre digo, às vezes não é se a pessoa tem um bom salário registrado e ganha um salário razoável, com o passar dos anos, ela, ela acaba acumulando um valor significativo. Só que é um valor que perde por qualquer aplicação. Se você encontrar uma maneira de sacar esse dinheiro comprando imóvel, coisa parecida, certamente será uma bela opção. Outra coisa importante é que antigamente cada empresa empregadora escolhia o seu banco para fazer o depósito do FGTS, tá? Hoje, muitas empresas têm o banco, um posto do banco dentro da própria empresa.
tipo aqui em Passo Fundo, a UPF tem, a Embrapa tem, os hospitais têm, a prefeitura tem, toda empresa de relativa a porte tem o seu banco aí dentro, né, da própria empresa. Então fica muito mais fácil você depositar a folha, o empregado ir lá sacar o seu salário, depositar o FGTS, é uma coisa muito familiar. E aí cada empresa escolhia o banco que quisesse depositar, tá? Só que depois ocorreu aí uma série de falência, de uma quebradeira de bancos aí, só aqui que eu lembro aqui, aqui no centro de Passo Fundo, perto do meu escritório, aliás, embaixo do meu escritório tinha um, que era o Banco Bamerindo, na frente da praça outro, que era o Banco Sibisa, logo ao lado o Banco Econômico, logo ao lado da coisa o Banco Nacional. Então, só que eu lembro, assim de cabeça, 4 bancos que faliram quase que na mesma época. E aquelas empresas que tinham esse dinheiro depositado referente ao FGTS dos seus empregados, como ficou falido, por exemplo, o Banco Nacional, a matriz era em Belo Horizonte, então implicou em deslocamento de advogados, contadores para tentar advogar essa questão, mostrar que o FGTS que pudesse o juiz liberar, foi uma confusão muito grande. A partir daí, desse problema grave que aconteceu, o governo federal estabeleceu uma norma. Mas a partir de hoje, de hoje que eu digo, já é há vários anos, toda empresa não terá opção. Ela será obrigada a depositar o FGTS de todos os seus empregados num banco estatal que o governo é o acionista tal, que é a Caixa Econômica Federal. Então, daí fica a vida do trabalhador sempre transparente, todas as empresas que ele trabalhou, se ele sacou, não sacou, se foi demitido, sacou, se pediu demissão, não sacou, enfim, a história desse empregado está lá com toda a transparência, você vai num local único e resolve. Foi uma coisa, no meu ponto de vista, uma coisa muito importante, essa padronização de todos os empregadores do Brasil depositarem o FGTS, as cotas do FGTS dos seus empregados num único banco, no caso a Caixa Econômica Federal, onde está lá o nome do empregado, o PIS, a carteira de trabalho, então não tem problemas maiores de tá. Tributação sobre o comércio exterior, imposto de exportação, imposto de importação, tá? O PIS sobre importação, o COFINS sobre importação, IPI, ICMS. Tributação sobre operações financeiras, tá? Significa o IOF, você faz um empréstimo bancário, emprestei R$ 1.000, ele já calculo quanto tu vai pagar de juro. Vou pagar R$ 100 de juro ao longo de um ano. E mais o imposto da operação financeira. Então deu R$ 100 de juro mais 20 de IOF, 1.000 menos 120, tá? Vai dar 880. Então você na realidade emprestou 1.000, vai pagar 1.000 ao longo de 12 meses, 100 por mês, e não levou 1.000, levou 880, porque já está embutido nesse empréstimo o juro que você vai pagar e ah, o valor inerente à IOF, que é a operação financeira. Depois nós temos a tributação sobre a propriedade. Sobre a propriedade. Se vocês falarem com o pessoal um pouco mais antigo, os pais de vocês, quem é do interior, os avós, há um tempo atrás, quando se tinha dinheiro, não existia muito essa história de comprar dólar, de aplicar na bolsa de valores, enfim, essas novas modalidades que nós temos hoje para aplicar o dinheiro. Quem sobrava dinheiro comprava o quê? Comprava terra. Era o primeiro momento comprar terra e mais terra. Obviamente, em cima da compra desta terra, o pai de vocês, o avó de vocês, pagava o quê? Pagava o ITR. E ainda se paga o ITR, que é um imposto sobre a propriedade territorial rural.
Depois evoluiu um pouco mais. Hoje o pessoal continua, quem pode, comprando terra, porém houve um grande avanço na compra, na aplicação do dinheiro, na compra de um outro tipo de imóvel, que é mais um imóvel urbano, né? Principalmente apartamentos. Ah, tenho um dinheirinho, vou comprar um apartamento lá na cidade tal, porque o meu filho vai para lá estudar, porque eu vou me aposentar, vou para lá, então porque eu quero investir, quero ganhar o aluguel. Então muita gente passou num segundo momento. Antigamente era só, quase só, você pensava só em terra. No segundo momento começou a pensar em eh, propriedade urbana, tipo apartamento. Terrenos também, casas eventualmente, mas principalmente apartamento, porque eu vou me aposentar, vou para lá, meu filho vai para lá, etc. Eh, hoje isso tanto é verdade que cada edifício que a gente faz, mais ou menos 50% é o pessoal da cidade e 50% é o pessoal de fora que investe. Então, aconteceu uma segunda modalidade de investimento em imóveis urbanos, principalmente apartamentos, tá? Em cima dos quais se paga o quê? Não se paga mais o ITR, porque este novo imóvel, que é um apartamento, uma casa, um terreno, ele está localizado não lá no interior, não lá na granja, lá na chácara, mas dentro do perímetro urbano definido pelo plano diretor da cidade. Todo imóvel que está situado dentro do perímetro urbano da cidade não se paga ITR e sim IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, que incide sobre os imóveis, como lhe disse, repito, os imóveis localizados dentro do perímetro urbano da cidade, que pode ser o apartamento, pode ser a casa, pode ser o terreno sem construção, pode ser a loja, pode ser a indústria, pode ser o depósito, etc, etc. Uma outra coisa que principalmente nos últimos tempos o pessoal passou a gastar muito e aplicar o dinheiro e que dá um conforto e também um certo status e tal, é comprando veículos, comprando carros. Então, o pessoal ultimamente, principalmente na década de 90 para cá, ano 2000, o mercado automobilístico brasileiro cresceu de uma forma extraordinária. Nós tínhamos até 1984 apenas 3 montadoras, que era a Volkswagen, a Chevrolet e a Ford. Em 1984 entrou a Fiat, ficamos com 4, que parecia que tínhamos muito imóvel. Eh, e hoje nós temos N revendas, indústrias, então hoje se aplica muito também, se compra muito o automóvel. Então os três mais tradicionais maneiras de se aplicar o dinheiro em propriedade é, foi e ainda é a terra, sobre a qual se paga o ITR, os imóveis urbanos, principalmente apartamentos, você paga IPTU, e os veículos automotores que pagam imposto sobre a propriedade de veículo automotor, tá? Outro aspecto que eu quero lembrar a vocês, deixar bem claro, é a tributação sobre a transferência de bens imóveis. Então, você tem um apartamento, você tem um apartamento e você resolve vendê-lo, tá? A venda desse apartamento, passando do Antônio para o João, vai incidir um imposto. Este imposto ele é da competência da esfera de poder municipal. Ele se chama ITBI, correto? ITBI significa Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, tá? Ele incide, repito, na venda do teu terreno, da tua casa, do teu apartamento de A para B, tá? Como regra, o sujeito ativo desse imposto, ou seja, quem tem o direito de cobrar, é a prefeitura municipal da cidade onde se localiza o imóvel. Se você mora em Casca e o terreno está em Casca, quem vai recolher esse dinheiro é a prefeitura municipal de Casca. Agora, você mora em Casca, o teu terreno está lá em Guaporé,
Quem vai recolher esse dinheiro é a Prefeitura Municipal de Guaporé. Esse é o sujeito ativo, a Prefeitura Municipal, onde se localiza o imóvel. E o sujeito passivo, via de regra, é o comprador. Quem paga o ITBI é sempre o comprador, a não ser que as partes de comum acordo convencionam o contrário. Olha, eu quero um desconto. Não, não te dou desconto, mas em compensação eu te pago o ITBI. Está ótimo. Deu um desconto de 2%, tipo ITBI é 2% sobre a valorização do imóvel. Então, via de regra, o sujeito passivo que tem a obrigação de pagar é o comprador. Caso não haja uma convenção em contrário, que eventualmente poderá ser o próprio vendedor. Então, por hoje, meus amigos, espero que vocês tenham entendido. Eu lhes passo essa videoaula de número 5 e espero que vocês consigam entendê-la adequadamente. E se tiver alguma dúvida, eu estou inteiramente à disposição. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus, até a próxima. Muito obrigado.